Trilhas da Democracia inicia hoje uma série de 3 programas em celebração aos 40 anos de publicação do livro Brasil Nunca Mais, em julho de 1985. Passarão por aqui ex-presos políticos, familiares de desaparecidos políticos e uma advogada de familiares dos desaparecidos políticos. Assistam e divulguem. O Trilhas da Democracia de hoje dialoga sobre a importância da luta por memória e justiça no processo de democratização inconclusa da sociedade e do Estado brasileiros. Nós recebemos aqui 2 convidados, um presencialmente no estúdio Roberto Saturnino Braga, no centro do Rio de Janeiro, Felipe Nin, que é arquiteto, urbanista e vem travando uma luta árdua pela transformação do antigo prédio da Rua da Relação, que abrigou o DOPS no Rio de Janeiro, num centro de memória e direitos humanos. Felipe, seja muito bem-vindo ao Trilhas, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Normando. Saudar aí também o Morrice. E em São Paulo, por meios remotos, Maurice Politi, que já foi entrevistado no Trilhas da Democracia, ex-preso político da ditadura de 1964, e que está à frente do núcleo Memória de São Paulo. Maurice, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado, é um prazer meu ter sido convidado. Felipe, você entra nessa luta através da memória do teu tio, que foi barbaramente torturado, foi trucidado nas prisões, na verdade na prisão na Barão de Mesquita 425, o tristemente famoso quartel do Exército na Tijuca, e depois torturado de novo, mais uma vez, no hospital do Exército. Ele que foi militante do MR8, tinha 27 anos, é isso? Exato. Tinha 27 anos à época, estou falando de 1971, quando ele caiu. E eu queria que você relatasse como essa luta, que começa com a luta da tua avó, Sim. como é que essa luta acabou desaguando na luta atual pela transformação do antigo prédio da Rua da Relação num centro de memória e justiça e não em outro prédio que abrigue instalações da burocracia do Estado do Rio de Janeiro. Por favor. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, né, o convite, a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse caso, sobre essa luta. Bom, o Raul, ele era o irmão mais velho de 9, né, família grande, e meu pai, na época, tinha 19 anos quando o Raul Amaro foi assassinado. E, enfim, a polícia toda perseguiu a família, né? O meu avô morreu um ano depois de depressão, de desgosto. Minha avó lutou o resto da vida para responsabilizar o Estado pelo assassinato do filho dela, e meu pai, na época, transformou a dor em luta e entrou na clandestinidade e viveu, né, por muitos anos na clandestinidade, foi do MEP, né? No MEP conheceu a minha mãe em Belo Horizonte, e depois, quando a redemocratização veio, eles foram para São Paulo, então eu nasci em São Paulo, meu irmão ainda nasceu em Belo Horizonte, meu irmão tem o nome do Raul Amaro, né? Então foi um acontecimento que marcou profundamente a história do meu pai, principalmente. Então eu cresci ouvindo essas histórias da clandestinidade, dos amigos presos e de tudo que eles passaram, do medo de acontecer com ele o que tinha acontecido com o irmão. Então isso foi uma coisa que marcou a minha formação, né? E minha avó, ela entrou com um processo, foi uma das primeiras famílias ainda nos anos 70 a tentar a responsabilização do Estado sobre o assassinato do Raul.
e teve alguns episódios que marcam o caso, assim, que são muito particulares, né? Então, em 81, tem um soldado que atuava no doicode e que procura a família para testemunhar no processo, né? Então, esse é um testemunho, assim, raríssimo de um agente do doicode que testemunhou a tortura do Raul Amaro. Depois ele deu algumas entrevistas na imprensa, tem uma matéria, uma entrevista que ele dá na Folha de São Paulo, que é incrível, assim, que inclusive faz um croquis de como que funcionava o doicode na época. Chamava Marco Aurélio Magalhães, esse soldado. E a notícia que a gente teve é que ele morreu num acidente de carro depois de algumas dessas entrevistas que ele deu na época. Então a minha avó conseguiu, né, em última instância, em 94, ganhar na justiça a responsabilização sobre o assassinato do Raul. Mas ela não teve nem acesso a nenhum documento oficial sobre a prisão dele, né, sobre o que aconteceu com ele. Mesmo os amigos do Raul, na época do processo, ainda fim da ditadura, ela não pôde recorrer, porque as pessoas tinham medo de prestar depoimento, enfim. Então, em 2012, quando tem aquele momento prévio ainda à instalação da Comissão da Verdade, e aí tem um ato que eu acho que talvez tenha sido, na minha opinião, um dos atos mais importantes da trajetória da Dilma na vida pública, que foi a destinação dos documentos, ela ainda é ministra da Casa Civil, destinação dos documentos do SNI para o Arquivo Nacional, a disponibilização, a consulta desses documentos, que foram fundamentais para que a Comissão da Verdade, inclusive, pudesse, né, ter o êxito que teve. E aí, nesse momento, saem algumas matérias no jornal sobre essa movimentação, né, da transferência desses arquivos para o Arquivo Nacional. E aí o Globo solta uma matéria com uma foto do Raul Amaro sendo fichado no DOPS. Então, quando sai essa matéria... Uma foto que vai aparecer agora. Isso. E que essa foto, se ela tivesse tido acesso a essa foto na época do processo, ela teria ganhado de cara, porque o que os militares alegavam é que as lesões que ele sofreu foram em decorrência dele ter resistido à prisão, né? E a foto já é dele sendo fichado e você vê que ele não tem nenhuma lesão marcada, né? E aí o meu irmão, que é advogado e que era muito amigo do Marcelo Zelic, que, enfim, era do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, que coordenava um projeto chamado Armazém Memória, que era sobre os documentos da ditadura, procura o Marcelo para nos ajudar a ir atrás desses documentos, né? Então fomos no Arquivo Nacional, no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, no Arquivo Público de São Paulo, fomos no Grupo Tortura Nunca Mais aqui do Rio de Janeiro, fomos atrás dos documentos da minha família, né? Enfim, fizemos aquela busca, né? E chegamos só de documentos oficiais em mais de 300 páginas de documentos sobre o caso dele, né? Que foi também uma coisa muito particular. Você pega o caso do Rubens Paiva, por exemplo, praticamente não tem documentos públicos, né, sobre o período em que ele esteve preso, né? O Raul Amaro foi preso no dia 1º de agosto de 1971, foi assassinado no dia 12 de agosto. Então ele ficou menos de 2 semanas, né? E nessas 2 semanas tem mais de 50 páginas só desse período da prisão dele, né? E aí... É uma exceção. Que é muito raro, é muito raro. E aí, assim, a riqueza de detalhes é impressionante. Então, assim, a gente encontrou 4 relatórios dos interrogatórios que ele sofreu. Então, há indício de pelo menos 4 sessões de tortura. Uhum. 2 desses interrogatórios, as datas são já posterior à entrada dele no Hospital Central do Exército. Então, provavelmente ele sofreu 2 interrogatórios dentro do Hospital Central do Exército. E aí a gente foi pegando pela data de organização dos documentos, né? O Marcelo sugeriu uma metodologia que era da gente renomear os arquivos já digitalizados pela data em que eles foram produzidos, e assim os documentos foram se organizando, né, de maneira cronológica. E aí encontramos um documento do dia 11 de agosto, ou seja, um dia antes da morte dele, do comandante Silvio Frota, encaminhando 2 agentes do DOPS
para interrogarem ele dentro do Hospital do Exército e comunicando isso ao diretor do Hospital do Exército. Então, só nesse documento, que é um ofício simples, você tem o nome do Silvio Frota, você tem o nome do escrivão, que era o Jeová Silva, tem o nome do comissário, que era o Eduardo Rodrigues, e o nome do diretor do hospital, que assentiu que eles entrassem para fazer esse interrogatório. O Frota é aquele que teve como ajudante de ordem eu ia falar isso. condenado, o recém-condenado. General Heleno, que então era capitão e ajudante de ordem do Silvio Frota, e que em 1979, né, tenta dar um golpe dentro do golpe e é desarticulado pelo Geisel. Sempre bom ver como esses nomes Permanecem. e as relações entre... Você não imagina a minha alegria em ver o general Beleza. Heleno condenado na Imagino. última semana. E aí, tem o relato desse último interrogatório, termina a última frase desse relato, diz, ele falou sobre isso, falou sobre aquilo, e termina assim, não houve tempo de inquiri-lo sobre tais e tais informações. Ou seja, o próprio relato do interrogatório indica que ele morreu durante o interrogatório, não no dia 11, não no dia 12 de agosto. Né? Felipe, eu queria... só que, antes de passar a palavra para o Maurice e depois para Normando, duas coisas. Primeiro, alguma coisa que me chamou muita atenção. A história dos 2 bilhetes que procuram vincular a queda do teu tio, a prisão, e tudo que é de trágico que aconteceu depois, ao teu avô, quer dizer, ao pai do Raul. Isso é a primeira coisa. E a segunda, a decisão que foi tomada por você e pelo teu irmão de depois que esses documentos são sistematizados, organizados e se percebe que a causa-mortes do teu tio não foi o infarto, mas sim as torturas, essa decisão de, ao invés de se fixar, né, no caso específico do teu tio, na verdade, empreender essa luta que vai resultar nessa luta pela transformação do antigo prédio do DOPS no Centro de Memória e Direitos Humanos, por favor. Então, essa questão dos bilhetes, né? E, como eu falei, os documentos eles pegam um período para além do período que ele esteve preso, né? Então, como a família na época conseguiu, né, ter acesso ao corpo, enfim, mobilizou todos os esforços possíveis para tentar, né, responsabilizar o Estado e ir atrás de explicações. Então, minha avó foi uma pessoa que lutou muito na época, conheceu a Zuzu Angel, né? Participou depois da fundação do Grupo Tortura Nunca Mais, enfim, uma pessoa que atuou muito nesse campo. E isso, claro, que gerou reverberações no governo na época. Foi um caso que teve alguma repercussão. E foram gerados, então, relatórios para os altos escalões do governo na época que tentavam explicar o que tinha acontecido, né? E um desses relatórios, eles tentam justificar a morte dizendo que ele teria resistido à prisão, que o meu avô teria entregado ele para as autoridades, enfim. Então, tentar justificar a morte dele com base nisso. E aí, só que quando a gente fez a pesquisa, a gente encontra não só esse relatório, mas todos os documentos que foram usados pelos agentes para produzir essa versão, né? Então tem até um caso interessante que eu vou relacionar mais para frente, mas tem um diretor do DOPS, né, que ficou responsável por fazer o relatório, por subsidiar o CI também com informações, que escreve um bilhete e que diz assim, no caso do NIM, acrescentar que reagiu à prisão. E tem um outro bilhete que fala, no caso do NIM, acrescentar o papel do genitor. E aí isso aparece. E aí, pelas datas, como a gente fez aquela organização, você vê que esses bilhetes eles foram de semanas antes ao relatório do CI, na época, para o ministro da Defesa, enfim. Era para o Buzaide, era da Justiça, né? Ministro da Justiça, exatamente. Então o relatório, a gente entregou na época das Comissões da Verdade um relatório que foi uma contribuição da família às Comissões da Verdade, com base nessa pesquisa que a gente fez, e que tem toda uma parte que fala a desconstrução da versão oficial sobre o assassinato dele, né? E esse é um dos elementos, né?
E aí, assim, em 2012, a minha avó já tinha ganho esse processo na Justiça Federal. No relatório, a gente chegou ao nome de 18 agentes de Estado responsáveis pela prisão, tortura e assassinato deles. Isso foi entregue às Comissões da Verdade. É claro que a gente gostaria, né, que se fizesse justiça, né, que esses agentes fossem chamados a depor, né. Inclusive, foi uma das demandas que a gente fez às Comissões da Verdade que não fomos atendidos. Nenhum desses 18 agentes, os que estão vivos, foram chamados a falar. Bem, o cara podia até se recusar aí, enfrentar isso, as consequências disso ou não, mas enfim, eles não foram sequer chamados, né? Então, acho que esse é uma crítica que a gente faz ao trabalho da Comissão da Verdade na época. Mas, de qualquer maneira, foi um caso que teve uma ampla repercussão, a família foi indenizada, enfim. Então, assim, o que era mais importante para nós é que esse trabalho, né, que a repercussão desse trabalho, ele tivesse um impacto não só para a família, mas tivesse um impacto para a sociedade, né, que o que aconteceu com ele fosse divulgado, e que outras pessoas que não tiveram esse acesso, não tiveram a chance de ter essas informações, pudesse ser reparada de alguma maneira através de uma política de Estado, de reparação sobre o que foi a ditadura, né? Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, né, em termos de, né, a questão da anistia, o governo Bolsonaro, é uma relação muito evidente com o não enfrentamento da questão de responsabilização dos agentes de Estado sobre a ditadura militar, né? Isso é muito evidente, né? Quem o Bolsonaro quem ele representa, o Augusto Heleno, que a gente já falou aqui, né? E agora essa discussão de anistia, isso a gente está vivendo um desdobramento dos mesmos acontecimentos até hoje, né? A gente vai voltar a falar sobre a luta pela criação desse Centro de Memória e Direitos Humanos no antigo prédio do DOPS, mas agora eu gostaria de ouvir Maurice. Maurice, por favor, o microfone. Maurice, eu queria te ouvir agora. Rafael narrou essa história que acabou resultando nessa luta travada hoje. Eu gostaria de ouvir a história que resultou na criação do Museu da Resistência e dessa luta que é travada para a transformação do antigo prédio da Operação Bandeirantes e do Doicores na rua Totóia, também num centro de memória, e aquilo que está sendo feito no antigo prédio da Auditoria Militar. Por favor, Maurice. Bem, obrigado por ter me convidado novamente. Eu acho que eu vou dar um depoimento que, mais do que pessoal, de como eu me envolvi nessa luta desde a época que eu vivia. Eu vivi 7 anos depois da minha expulsão do país. Eu vivi 5 anos fora do país, voltei com anistia e depois fui morar na Argentina. Então, na Argentina é que tomei conhecimento a primeira, né, ainda antes do ano 2000, morei 7 anos lá e fiquei, vamos dizer, fui familiarizado com esse conceito de lugar de memória que na Argentina existia desde o fim da ditadura. Ali conhecemos a entidade chamada Memória Aberta, que é uma das principais de Buenos Aires, enfim, da Argentina, que luta a favor, sempre teve ao lado do pessoal do CELS, que é o Centro Econômico Legal e Sociais, também uma entidade acadêmica. E aí, através dos contatos mantidos lá, quando voltei ao Brasil, formamos o Núcleo Memória em 2009. E a ideia do Núcleo Memória é justamente lutar para a transformação dos lugares que foram lugares simbólicos e lugares de violações de direitos humanos em memoriais, em lugares que a gente chama lugar de memória ou de consciência. Tal como tem na Argentina, tal como tem na Alemanha, tal como tem no Chile, né? E aí começamos a desenvolver essa atividade em São Paulo no ano de 2009. Mas mais do que falar da experiência pessoal,
e eu gostaria de fazer assim um pequeno histórico das iniciativas que a sociedade civil brasileira teve na luta pela preservação da memória, a luta pela verdade e a luta pela justiça. Eu queria lembrar a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estão olhando, que estão presentes aqui, de que durante mais de 20 anos no Brasil, esse tema da ditadura esteve debaixo do tapete, né? Os governos democráticos, depois do fim da ditadura, fora uma outra concessão, né, que fizeram a sociedade civil, como a lei a comissão de familiares de mortos e desaparecidos formada pelo Fernando Henrique em 1985, a comissão de anistia de 2001, embora elas fossem importantes realizações para a busca da verdade, o fato de termos ficado quase 20 anos sem falar desse aspecto para a sociedade fez com que, a gente sempre fala, né? Em 1980, uma pessoa que nasceu em 1985, no ano de 2007, e esse ano tem que ficar gravado na memória das pessoas que lutam por verdade e justiça, é que em 2007 foi a primeira vez que houve uma audiência pública convocado pelo ministro da Justiça da época, o Tarso Genro, convocado pelo presidente da Comissão da Anistia, Paulo Abrão, e também pelo ministro de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, que tinha sido companheiro nosso na prisão. Foi a primeira vez que se levanta a questão da anistia para os torturadores, para os perpetradores, e o Ministério da Justiça chama a audiência pública em 2007. Então, a gente sempre fala, né? Quem nasceu em 1985 e só ouviu a questão da anistia, do perdão aos perpetradores e tudo que tinha acontecido na ditadura, foi em 2007. E em 2007, essa audiência pública no Ministério da Justiça, ao qual eu participei, onde foi chamado toda a sociedade civil, Ministério da Defesa, as polícias federais, as organizações da sociedade civil, como os grupos Tortura Nunca Mais, a Comissão de Familiares. Foi ali, no hall do Ministério, com mais de 700 pessoas presentes, que se discutiu esse assunto pela primeira vez de forma oficial, e o governo assumindo essa questão da discussão desse tema. A partir daí é que teve, vocês lembram, a DPF, que a OAB lançou ao Supremo Tribunal Federal para definir se os torturadores, os perpetradores estavam incluídos ou não na lei de anistia. E, infelizmente, para nós, em 2010, um ano depois, foi julgada a ação e, por 7 votos a 2, perdemos a ação, porque eles consideraram que, sim, a lei de anistia englobava aqueles perpetradores. Então, o debate sobre esse tema começa em 2007, e eu lembro que em 2009 o Ministério de Direitos Humanos publica, depois de uma consulta a todo o país, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Nesse Plano Nacional de Direitos Humanos 3, pela primeira vez aparece o quê? Aparece a necessidade da formação de uma comissão da verdade, aparece a transformação dos lugares de tortura, de morte e de assassinato em lugares de memórias, em museus, e aparece, então, o debate pela sociedade. Então, eu acho importante a gente fazer esse retrospecto, porque a Comissão da Verdade, ela embora foi criada pela Dilma em 2012, a nossa luta pelo Memorial da Resistência, que você bem lembrou aqui, que começa em 2005, né? Ele é vitorioso em 2009 com a transformação do antigo DOPS no Memorial da Resistência. Tudo isso, o caldo que veio, né, trazendo todo esse tema, ele demorou 20 anos. Então, quem nasceu em 85 tinha 21 anos, quando se debateu isso publicamente.
20 anos, vocês sabem muito bem, é toda uma geração. Por isso que existe uma geração que nasceu no Brasil quando não se falava da ditadura, não se falava das violações, e fomos falar disso a partir de 2009 abertamente, né? Então, nós aqui em São Paulo, nós tínhamos o Núcleo Memória funcionando regularmente, tínhamos na época um outro fórum que chamava o Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos do Estado de São Paulo, esse existente desde 2001, né? E a partir da nossa reivindicação primeira foi a transformação do DOPS daqui de São Paulo, na Estação da Luz, no museu e no memorial, ao estilo daqueles existentes em Buenos Aires. Eu me lembro que foi uma luta que nós começamos a falar com o governo do Estado em 2004, 2005, e como eu sempre digo, essas coisas são políticas, elas têm que esperar um momento oportuno, e nesse momento oportuno surgiu para nós no ano de 2007, quando fomos chamados pelo então secretário da Cultura do Estado de São Paulo, que era o José Serra, né, que depois foi governador, deputado. José Serra, um homem que tinha sido exilado no Chile durante a ditadura, tinha nomeado como secretário da Cultura outro ex-exilado, João Sayad, né? E eles nos chamam e nos dizem, bom, o que vocês querem fazer desse local? E falamos, queremos fazer desse local um museu e um memorial dedicado à resistência contra a ditadura. Por isso, então, o nome, que era inicialmente, esse lugar tinha sido chamado Memorial da Liberdade, virou Memorial da Resistência. O próprio governo do Estado assumindo os custos da transformação desse espaço, e nós, como integrantes do Núcleo Memória, fomos ouvidos durante meses, participamos dos grupos de trabalho de forma voluntária, né? Participamos com os nossos testemunhos, porque, claro, a equipe de museólogos, historiadores, arquitetos, designers, que foi contratado para a transformação do espaço, eram gente jovem, era gente muito dedicada, profissionais da área, nenhum de nós tínhamos a mesma qualificação profissional que eles, só que quem conhecia o que tinha acontecido nesse lugar, naturalmente, eram os ex-presos políticos que tinham passado por lá. E hoje eu tenho que dizer que o Memorial da Resistência, para nós, é uma bandeira que nós fincamos em 2009, foi inaugurado em 2009, e hoje é o 6º museu mais visitado da cidade de São Paulo, com aproximadamente 80 mil visitas por ano, a maioria de jovens. Então, é o que se chama, em inglês, um success story. É uma história de sucesso, o memorial está consolidado, está institucionalizada, apesar do governo, do governador e da Secretaria da Cultura atual não serem favoráveis a eles. Por isso que a nossa luta pelo DOI-CODE, que eu já vou citar, está enfrentando toda a dificuldade, porque o momento político hoje não é o mesmo daquele de 2007, que quando conseguimos o apoio do governo, né? Mas, apesar deles serem contra, eles dão todo o apoio a esse memorial que tem, como eu falei, 80 mil visitas, e é claro, vocês sabem melhor que eu que o sucesso do lugar, museu, depende muito da visitação e dos números que apresenta. Então, o memorial foi... Maurice, antes de passar agora para a luta do Rio e agora para a luta em São Paulo, eu queria que Normando fizesse eu tenho um comentário e, claro, uma provocação ao Maurice, ao Felipe, que é sobre a continuidade, né, que o Exército consegue dar ao que há de pior envolvido na repressão política durante a ditadura militar. Tem uma passagem do Himmler, o odioso Himmler, chefe das SS, da milícia SS, que é uma milícia, né, na Segunda Guerra Mundial. Em 1943, ele reúne o alto oficialato das SS para dizer que o extermínio dos judeus da Europa continental é a mais bela obra que vai ficar para a história da SS, mas uma obra que deverá ser secreta, que devem se queimar os documentos, que não deve ter registro nenhum
daquilo. E a gente sabe da histórica luta do povo judeu, né, e de vários não sionistas, no sentido opressor que a gente conhece hoje, pela restauração dessa história. Aqui, como não nos defrontamos com o nosso passado, o Exército Brasileiro ele vai para o Haiti, na MINUSTAH, no início dos anos 2000, coleciona uma série de denúncias de extermínio, tortura, estupro, roubo, corrupção. Muito pouco disso é apurado. Grande parte dessas condutas foi acobertada. O próprio general responsável, o Heleno, né, o quando capitão, ajudante de ordens do Silvio Frota, ele, enquanto comandante da MINUSTAH, é pedido o afastamento dele, né, pela OEA e pela ONU, pelo Alto Secretariado de Direitos Humanos da ONU e pela Comissão de Direitos Humanos da OEA, e afastado, ele cai para cima quando volta ao Brasil, né? Recebe o comando militar da Amazônia. Isso tem uma continuidade, né, que me leva, o Maurice mencionou um dado importante, que é a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, de 2009, que a OAB moveu. Eu fui muito crítico à época, porque já na época eu tive a oportunidade de discutir isso com a juíza Kenarik Bujukian, que é uma militante de primeira ordem dos direitos humanos, já achava que tinha sido muito ousado o gesto, porque ia dar no que deu. Mas versões piores, né, identificam a atuação do Exército no resultado da DPF. Existe um relato de que o falecido ex-ministro do Supremo, Sepúlveda, pertence, já à época da DPF, um advogado, ele deixa o Supremo em 2007, teria atuado a pedido dos generais para a acomodação naquela DPF, né, no sentido de que, sim, o Supremo chancelasse que a lei de anistia de 79 teria anistiado todos os crimes contra os direitos humanos praticados pelo Exército. E o resultado concreto disso, né, como você destacou na tua fala, é a realidade que a gente está vivendo. Então, não tenho como deixar de fechar mencionando o julgamento do Bolsonaro agora, cujos efeitos o Congresso está se esmerando, particularmente a Câmara, em anular, né? Querem fazer tábula rasa do que foi julgado. O julgamento ele não é completamente um reencontro do Brasil com a sua história, mas ele pode ser o primeiro passo para o estabelecimento de uma justiça de transição se nós vencermos a disputa de forças que está colocada. Pois é, eu acho que, enfim, vários pontos interessantes também. Agradecer a fala do Maurice, porque resgata ainda o período anterior, né, que é fundamental. E aí, já vinculando um pouco com a luta sobre o prédio do DOPS aqui do Rio de Janeiro, né? Esse prédio, ele é um prédio que foi construído para ser a primeira sede da Polícia Federal, né, na recém-instituída República, né? E foi onde se organizou a polícia política a partir do governo, já até antes do governo Vargas, mas claro que muito impulsionada também no governo Vargas, todo um aparato repressivo da polícia política, né? Então a gente já tinha nessa época, né, nos anos 30, o DESPS, que era a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, né? Que é onde reprimiu, né, a Olga Benário, Prestes, Nise da Silveira. Aparecem fotos exatamente de Olga Benário, Luiz Carlos Prestes, Nilson da Silveira, e Tagu, Marighella, né, Mário Lago. Abdias Nascimento, né? A gente tem um período até anterior, que é o acervo que se produziu de objetos de matriz africana sobre a repressão à população negra, né, que era um dos alvos, né, prioritários da polícia na época, dada a repressão, a proibição do candomblé, da umbanda, da capoeira, né? Então, nesse prédio também se constituiu um acervo que na época era chamado pela polícia de magia negra, né, que depois de uma grande luta das lideranças religiosas pela devolução desses objetos, passou a se chamar Acervo Nosso Sagrado. Então,
eu acho que esse prédio é um testemunho de como a repressão política no Brasil ela é histórica, ela não é restrita só ao período da ditadura. E tem muito a ver com o que você estava falando, né? É essa continuidade de um Estado promotor de diversas violências, né? A gente teve quase 4 séculos de escravidão, né? Uma abolição de uma maneira que marginalizou a população negra, depois toda uma política eugenista, né? Então, todos esses elementos fazem parte da nossa história, que é uma história de opressão, né? Da qual o exército e as polícias, né, são protagonistas, né, desse processo, né? E por isso a nossa luta pela criação desse centro de memória nesse lugar, né? Porque é importante a gente vincular essa repressão não só ao período da ditadura, mas ao período anterior e que também possa, né, trazer elementos para a gente entregar as continuidades dessas práticas, né? Então, se hoje a gente fala do caveirão, a gente fala, né, da repressão nas favelas, a gente fala da tortura, que ainda é uma prática da polícia, né? Quer dizer, a gente faz um ato lá em frente ao prédio do DOPS denunciando a tortura e a polícia, ela se sente ofendida. A polícia, institucionalmente, hoje, passados 40 anos do fim da ditadura, é incapaz de promover uma campanha contra a tortura, por exemplo, ou de se colocar firmemente contra a prática de tortura, né? Essa é a polícia que a gente tem hoje na democracia, né? Então, eu acho que o ato, né, de ressignificação desses lugares, ele tem um efeito de transformação do Estado, né? E a gente precisa ocupar o Estado para que ele, de fato, mude essas práticas, né? Felipe, para além da pressão de setores da sociedade civil, né, quais são os canais de interlocução dentro dos espaços institucionais que venha a realizar esse sonho de resistência e memória? Então, essa luta do DOPS, ela é uma luta que tem 40 anos, né? O tombamento do prédio em 87 já falava, quando o DOPS é desativado, o Nilo Batista era vice-governador, e é ele que faz, ainda como ele foi nomeado pelo Brizola chefe de polícia na época, né? E é ele que faz o pedido de tombamento do prédio, reconhecendo como um lugar de repressão política, de tortura, etc. E nesse dia, né, que tem esse ato de tombamento, é feito um ato lá em frente ao prédio, e já se falava, não, esse lugar tem que se transformar em um museu da luta pela democracia, etc. Então, isso foi em 87, a gente está aí em vias de completar 40 anos dessa reivindicação. E o prédio, desde então, ele está abandonado, né? Então, assim, apesar dele estar em ruínas, hoje é um prédio que está muito deteriorado por dentro, ele preserva todas as características de quando ele funcionou como DOPS. Então, existem documentos, sacos de existem documentos, existe as carceragens, a carceragem masculina e feminina. Por exemplo, na carceragem masculina, tem uma sala que foi reconhecida pelos ex-presos, no mesmo exercício que o Politi citou, que foi feito em São Paulo, como a sala de interrogatório, que tem revestimento acústico nas paredes. As celas, né, com as portas, as grades, repleta de inscrições nas paredes. A nossa audiência está podendo ver algumas imagens. Exato. E, assim, a gente encontrou uma quantidade enorme de documentos dos agentes que atuaram nesse prédio, né, desde os anos 30 até o início dos anos 2000. Eu encontrei a ficha de 3 agentes que participaram da prisão e o assassinato do meu tio. Encontrei a ficha do Milton Lecoq, que foi o criador de um grande grupo de extermínio aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente encontrou um acervo raríssimo, né? Que são justamente as fichas funcionais dos agentes da polícia e do DOPS de décadas, né? E estamos agora numa luta para conseguir recolher os documentos que estão no prédio do antigo IML, que fica ali próximo, que tem ainda um acervo ainda maior. Não, na Rua dos Inválidos. Dos Inválidos. Rua Antigo IML, que ele ficava entre a Rua dos Inválidos e a Avenida Mendes Sá. Mas então é isso, assim, é um prédio que tem essas características assim preservadas e que precisa ser aberto à visitação, né?
Eu acho E tem uma coisa delicada, né? Porque a arquitetura do prédio tem uma bela redoma, né? Uma abóbada que demanda manutenção, né? O sim, prédio está abandonado há muito tempo e aquilo pode ruir. sim. Então, aí, pô, linkando com o que você já falou sobre os espaços institucionais, né? Tem esses 40 anos de luta, a gente na época da Comissão da Verdade teve alguns avanços, né, mas uma relação muito precária com o governador na época, que era o Sérgio Cabral. E no ano passado, em 2024, o coletivo Memória, Verdade e Justiça, da qual eu faço parte, apresentou uma representação no Ministério Público Federal denunciando o abandono do prédio, a existência dos documentos lá dentro e a possibilidade de se avançar na criação do Museu da Polícia, né? O prédio é reivindicado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para se fazer ali a sede do Museu da Polícia. Então, denunciando isso, que seria um completo apagamento e um desrespeito ao próprio tombamento do prédio que fala sobre a memória das pessoas que foram presas e torturadas ali. E, no âmbito desse inquérito, a gente tem conseguido ter algumas reuniões assim de conciliação, de tentar encontrar caminhos de conciliação. Então, por exemplo, em relação aos documentos, a gente conseguiu avançar muito, né? Porque assim, os documentos que a gente encontrou estavam dentro de sacos de lixo. É inadmissível, né, que o Estado trate os documentos dessa maneira. Com garrafas PET. É um absurdo, né? Então a gente conseguiu, no âmbito desse inquérito, criar um GT, já que a polícia disse que esses documentos eram descartáveis na visão deles, para nós não é, né? Então o Arquivo Público do Estado tem acompanhado as tratativas, a gente tem trabalhado dentro do prédio, conseguimos uma sala dentro do prédio do DOPS, fizemos uma convocação de arquivistas voluntários, já que o APERJ hoje tem uma deficiência de pessoal, e temos trabalhado lá semanalmente na pré-higienização desses documentos. A gente está literalmente tirando eles dos sacos de lixo, higienizando, acondicionando em caixas arquivo, e isso vai ser recolhido agora ao Arquivo Público do Estado, né? E estamos agora em vias de celebrar um acordo com a Polícia Civil para que o acervo do IML, do que está no prédio do IML, também seja recolhido. Então vai Então, ser já avançou em relação à documentação. a documentação. Mas em relação ao prédio, Isso. Aí o prédio está em seguinte ponto. No âmbito do inquérito, a gente descobriu que o prédio, na verdade, é um próprio do governo federal. E como eu falei, ele foi construído para ser a primeira sede da Polícia Federal. E ele é transferido para o governo do estado nos anos 60, quando tem a mudança da capital para Brasília, tem uma lei que transfere os imóveis, a gestão dos imóveis de atividades que eram feitas pela União, que passaram a ser assumidas pelo governo da província na época da Guanabara e depois o governo do estado. Então esse prédio está no rol aí desses imóveis, né? Mas no termo de cessão, há uma previsão de que, caso essa finalidade para o qual ele foi cedido deixasse de existir, ele seria então retomado pelo governo federal. então tem uma brecha. Exato. Importante. Então, ele deixou de funcionar como delegacia de polícia nos anos 80. Né? Então, há 40 anos que ele. E a polícia não reivindica o prédio para ser uma delegacia, ele reivindica o prédio para ser um museu, Outra função. uma atividade cultural. Né? Então, a gente, em junho agora desse ano, lançamos uma campanha, uma nova momento dessa campanha, né? Chamada Sem Memória Não Há Democracia, para pressionar a ministra Esther Dweck, né, do Ministério de Gestão e Inovação, quem tem a responsabilidade, né, pela Secretaria de Patrimônio da União, para que eles retomem o prédio e implementem o Centro de Memória. Né? A gente teve a oportunidade de fazer essa demanda chegar no presidente Lula, que apoiou de primeiro momento, né? Determinou que o Ministério de Gestão iniciasse as tratativas com o governo do Estado, e aí se envolveu o Ministério da Cultura, com quem a gente tem dialogado, o Ministério dos Direitos Humanos, com quem a gente tem dialogado, mas falta uma ação mais efetiva no sentido de reivindicar o imóvel de volta. Né? Eu acho que o governo federal ainda está patinando muito nessas tratativas com o governo do estado para que a gente tenha esse ato, né, concretizado, e a gente possa, enfim, começar a discutir a criação do Centro de Memória. Maurice, e agora já houve um avanço em relação ao antigo prédio da Auditoria Militar, e a questão agora se situa na disputa pelo prédio
da Rua Tutóia. Eu queria, antes de falar sobre isso, me referir ao que o professor citou sobre a situação militar, né, e a questão da DPF e tal, lembrando quem está nos assistindo que ultimamente saíram 2 livros publicados muito importantes em relação a esse legado que os militares deixaram no Brasil. Um é o do jornalista Fábio Victor, acho que é um livro que todo mundo tem que ler, chamado Poder Camuflado, e outro é o último livro do professor Carlos Fico, chamado Utopia Autoritária, que também é essencial para quem quiser esses 2 livros, conhecer os meandros do papel dos militares na história do Brasil e por que até hoje sofremos essa impunidade que agora estão discutindo novamente para o Bolsonaro. Então, só lembrando isso para os telespectadores e, ao mesmo tempo, dizer da nossa luta pelo DOI-CODE. Da mesma forma como o Felipe citou a questão do DOPS do Rio de Janeiro, que a gente está acompanhando, como ele mesmo sabe, desde há muitos anos, o prédio do DOI-CODE em São Paulo é um prédio que, em 2010, foi pedido seu tombamento aos órgãos de preservação do Estado de São Paulo, ao contrário do prédio da Auditoria Militar, que é um prédio federal e que foi cedido a nós pelo governo federal para ser convertido no museu. O prédio do DOI-CODE é estadual, pertence à Secretaria de Segurança Pública e tem um pouco a mesma feição administrativa que tem o DOPS da Rua da Relação, no Rio, né? Então, é um prédio que, em 2010, o Ivan Seixas, que na época era presidente do Núcleo Memória, pediu seu tombamento em virtude do pai dele ter sido morto naquele local, e várias entidades, entre elas o Núcleo Memória, o Grupo Tortura Nunca Mais, a Comissão de Familiares, apoiou esse pedido, só que esse pedido demorou 4 anos para ser atendido, e foi só em 2014 que o CONDEFAT, que é o órgão de preservação, reconheceu que esse prédio precisava ser tombado, e no parecer da professora Silvana Rubino, da Unicamp, que fez o parecer final sobre o tombamento, ela diz: o DOI-CODE em São Paulo tem que ser tombado não pela sua beleza arquitetônica, ao contrário, né, do DOPS da Rua da Relação ou outros prédios, não o local onde ele está, mas sim pelas lembranças que ele carrega, né, que são e pelos traumas que esse prédio traz com ele. Então, o prédio foi tombado em 2014 e, na época, o governador do estado, nós fomos falar com o governador do estado, era o Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente, e o Geraldo falou para nós: olha, vocês, uma vez que se consegue o tombamento, eu vou passar esse prédio da Secretaria de Segurança para a Secretaria da Cultura, e a Secretaria da Cultura, com quem a gente tinha um ótimo relacionamento, se encarregará, então, de fazer desse prédio um memorial. Infelizmente, o Alckmin não cumpriu com a promessa, e no ano seguinte que ele nos falou isso, teve eleição, ele nos disse que ele não podia, na época eleitoral, fazer isso. O bairro onde fica o DOI-CODE em São Paulo é um bairro de classe média alta, que imediatamente fez um abaixo-assinado pedindo para não se converter esse lugar num memorial. Então, naturalmente, é época de eleição, ele não podia ali desatender as pessoas do bairro. O seu sucessor também não cumpriu. O sucessor do sucessor, com quem a gente teve um diálogo muito bom, que era o João Dória, cujo pai esteve também exilado pela ditadura, também prometeu que ia tomar esse assunto em mão, mas, infelizmente, não o fez. Nós, do Núcleo Memória, então, o que nós decidimos fazer? Decidimos, já que o prédio tombado, ele não pertence mais ao Estado, ele pertence à sociedade paulista, à sociedade de São Paulo. E, como tal, ele deve ter visibilidade. Então, nós começamos, em 2017, no entendimento com a Secretaria de Segurança, de fazer visitas, que inicialmente eram uma por mês,
depois se tornou 2 por mês, e hoje são 3 a 4 mensal. Praticamente uma vez por semana temos público que está interessado em conhecer o local. O local está exatamente como o Felipe falou do DOPS, está caindo, né? Está realmente não tem nenhuma manutenção. E o que o governo atual quer é que realmente ele seja literalmente tombado, porque já não vai mais existir. Embora ele tombado não pode ser alvo de modificação, tem infiltrações, tem, né, a falta de cuidado faz com que a gente teme pelo seu futuro. E Maurice, existe alguma iniciativa, como alguma vontade, como aqui no Rio de Janeiro, alguma reivindicação por parte do governo do estado de transformação? Sim. Sim, por favor. Nós temos uma ação civil pública. Nós começamos a fazer as visitas em 2017. Aí veio a pandemia, tivemos que interromper. Em 2021, o Ministério Público Estadual, né, e essa ação ainda é válida até hoje, porque ela não teve ainda uma conclusão. Move uma ação civil pública apoiada pela sociedade civil em São Paulo, e o Núcleo Memória litis consorte nessa ação, quer dizer, participa da ação, e nessa ação, que foi dada a um juiz de primeira instância, ele fez uma audiência pública de conciliação, exatamente o que o Felipe estava citando, né? Nós fizemos uma audiência de conciliação, só que o governador atual e a secretária da Cultura disseram que eram contra um entendimento. Então, o juiz tem que julgar. Só que o juiz não julga justamente por quê? Porque, nesse momento, o momento político não é favorável a uma decisão do juiz, né, para que seja convertido o local no memorial. Então, o que a gente prefere por enquanto, se constituiu um GT, um grupo de trabalho chamado GT do ICODE, formado por várias universidades, formado por 4 entidades da sociedade civil que buscam memória e verdade. E esse GT já fez trabalhos de arqueologia no local, foram achados da mesma forma que ali o Felipe relatou dos documentos. Nós não achamos documento, mas nós achamos vestígios biológicos, foram achados objetos, uma meia calça, papéis, canetas, cerâmicas, e tudo isso está sendo estudado pela Unicamp, né, para justamente constituir o dossiê que vai levar finalmente o juiz a tomar uma decisão. Nesse momento, Maurice, estão aparecendo imagens do Memorial da Resistência, do antigo prédio da Rua Tutóia, e também no prédio da auditoria. Maurice, tu finalizou o teu raciocínio? Estão faltando 7 minutos para a gente finalizar o programa. Normando, eu prefiro ouvir Felipe. Eu queria que a gente, nesse momento final, falasse da importância desses lugares de memória. O Maurice acabou de falar da complexidade, um eufemismo aqui, do momento em que a gente vive. Eu queria que a gente proponho a vocês que a gente encerrasse esse programa dizendo da importância da luta pelos lugares de memória da ditadura de 64, mas também da ditadura do Estado Novo, exatamente nesse momento em que é fundamental fazer com que o resultado do julgamento e da condenação do capitão reformado, ex-presidente da República, e sua camarilha golpista neofascista, fazer com que isso seja apenas um primeiro passo na direção de realmente da realização da justiça histórica em relação às perseguições que foram implementadas pelos órgãos de repressão no Brasil, particularmente o Exército, mas também a Marinha, a Aeronáutica e as polícias militares. Felipe? Olha, eu acho que você colocou agora e que o Normando já tinha falado, né, em referência à condenação dos golpistas, né?
Eu acho que a política de criação desses centros de memória é um marco civilizatório, né? E acho que é fundamental, né, para a história da nossa democracia, para o nosso avanço democrático das nossas instituições, a implementação desses centros de memória. E como você falou, não só sobre o período da ditadura, da ditadura militar, a gente teve o Estado Novo, a gente tem todos os 400 anos de escravidão, a gente tem aqui no Rio o Cais do Valongo, o Instituto Pretos Novos, né? A gente tem o genocídio da população indígena, né? Então, o Brasil ele precisa de uma política de reparação sobre as violências cometidas pelo Estado ao longo de toda a sua história, para que isso possa ter um impacto sobre as práticas das nossas instituições, né? Então, para a gente poder pensar numa outra prática das nossas polícias, do nosso exército, a gente precisa passar por esse marco civilizatório que é a criação desses lugares de memória, e por isso o DOI-CODE de São Paulo, o DOI-CODE aqui do Rio de Janeiro, que continua funcionando com uma sede do Exército, a Casa da Morte de Petrópolis, o primeiro BIB lá de Barra Mansa, né, o DOPS do Rio, enfim, tantos lugares que precisam ser reconhecidos como lugares de violência cometidas pelo Estado brasileiro. Maurice? Veja, o Felipe lembrou bem também os outros casos, como a Casa da Morte e outros lugares, como Barra Mansa. Eu queria também citar em Fortaleza, tem o Memorial da Resistência. Então, essa luta pela, pela existência desses lugares é uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que o governo, naturalmente, federal, a gente almeja que eles cumpram as 29 recomendações. A recomendação de número 28, a penúltima, é justamente a menção a esses lugares que devem se converter em lugares de memória, inclusive citando que deveria haver um museu central em Brasília, né? Então, eu acho que a luta pela efetivação desses lugares vai contribuir, né, na medida que isso está acontecendo, como citamos, vai contribuir a mostrar que não podemos mais tolerar a impunidade, né? Não podemos mais, a sociedade brasileira não aceita a impunidade. A impunidade do passado é a que está hoje alimentando a impunidade do presente. Então, os lugares de memória exercem um papel simbólico muito ativo. É só ver o que acontece com os milhares de pessoas que visitam os campos de concentração na Alemanha todo ano, com o fato da ESMA em Buenos Aires ter sido considerado patrimônio da Unesco. Hoje, o Memorial da Resistência está também pleiteando das Nações Unidas uma menção especial à preservação desse local, justamente para evitar que eventuais governos hostis a esses lugares de memória tomem medidas. Então, tudo isso é uma luta que a sociedade brasileira tem que entender que não é só dos familiares, dos mortos e desaparecidos, não é só das organizações e da academia, mas sim uma luta da própria sociedade em favor da negação da impunidade. É isso. Enquanto vocês falavam agora nesse momento final, eu me lembrava de duas visitas a dois lugares de memória que me fizeram ter uma outra dimensão da realidade num outro país. Eu estou falando aqui da África do Sul, estou falando do Museu do Apartheid e da Fazenda Ladysmith, onde que são sensacionais e fazem você ter a real dimensão do que foi o Apartheid. E a Robben Island. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ali 2 vezes eu fui, porque realmente é muito simbólica a visita a Robben Island para a África do Sul. A cela do Mandela ainda preservada, com aquele colchãozinho, etc. E gostaria só de lembrar um que a gente esqueceu, que é a ocupação no prédio do DOPS de Belo Horizonte, que está já completando alguns meses e que tem feito também visitações lá, uma luta também muito importante. Maurice, no momento em que eu aperto a mão do
do Felipe. Sinta-se também abraçado. Muito bom, Felipe. São sempre muito boas essas gravações em estúdio, porque a gente consegue terminar o programa Pessoalmente. pessoalmente. Calor humano. Sinta-se abraçado. Muito obrigado, Maurice. Acho que foi ótima a participação. E o Trias da Democracia de amanhã continua a discutir a ditadura de 64, os males causados pela ditadura de 64, os marcos incivilizatórios representados pela ditadura de 64, recebendo Samuel Arão Reis, a sua companheira Ana Miller, que foi advogada de presos políticos, e Camilo Vanucchi. E nós discutiremos amanhã no Trilhas da Democracia 2 militantes que foram trucidados. Acho que essa é a palavra que mais se aproxima do que foi feito com o Stuart Angel e com Alexandre Vanucchi Leme. Não percam e até amanhã. Um grande abraço a todos e todas que nos acompanharam até esse momento.